Agora Paulo diz, veja, me suportasseis na loucura. Ei, veja, você foi salvo por essa loucura? Pela loucura da pregação. Veja, a loucura que pregamos é que apresentamos todo homem perfeito, como uma virgem pura. Dizemos à pessoa que pode estar passando por um momento ruim, dizemos, olhe abençoado, olhe para dentro. Você tem olhado para o lado de fora há muito tempo. É daí que nascem os complexos, as rejeições, as situações. Você não vê que todos os ministérios trabalham com seu corpo, com sua carne, com o exterior? Vamos sair do acampamento, sair de lá. Saia do acampamento e veja a si mesmo como Deus o vê, como uma virgem pura em Cristo. Veja, Paulo, para explicar, ele não conseguia mais encontrar uma maneira de explicar isso. Em Roma, veja o que ele tinha a dizer, Romanos 7:1, eu não disse 7:4, eu disse 7:1. Esses versículos são usados por conselheiros para aconselhar casamentos e a partir disso eles chamam o pai, a mãe e todos os outros de adúlteros. Mas o que Paulo estava falando era sobre o marido, Jesus Cristo. Ele diz, eu quis lhes apresentar um só marido. E assim ele apresentou isso na forma de uma analogia tirada do casamento. Ele tomou um exemplo de casamento para lhe dizer o que aconteceu com seu espírito. Vejam, o versículo 1 diz, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre de quê? Da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Observe, ouça-me bem, porque Paulo está usando isso como uma analogia para levá-lo ao espírito, mas as pessoas hoje que não têm entendimento, bem, elas dizem, irmão, você não pode se casar novamente, você não pode se casar de novo. Mas meu marido é um demônio, aquela mulher veja, você não pode, então você tem que ficar solteiro a vida toda. Mas eu não tenho o dom da continência, então aguente. Ou ser castrado. Porque está escrito aqui, mas esses são os que conhecem a lei. Aqui diz que se ele estiver vivo e você se casar, você comete adultério. Mas não é disso que Paulo estava falando. Paulo estava falando de Jesus de Nazaré, o primeiro marido que morreu, e agora você pertence ao segundo, aquele com quem ele quer casá-la, com um só marido. Agora vou provar isso a você. Veja o versículo 4. Ele diz, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, Jesus de Nazaré, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Eu gostaria que todas as bobagens que esses pastores cometem, irmão, aqui diz que se você se casar novamente, você está em adultério. Ei, eles vão para um lado e Paulo vai para o outro. Paulo está tentando dizer, olhe, eu queria desposá-la com um só marido para apresentá-la como uma virgem pura a Cristo.